Quando eu era mais novo, eu li um livro chamado A Estrada da Noite. É um livro que fala sobre um astro do rock chamado Judas Coyne, que coleciona itens amaldiçoados em uma espécie de museu macabro que ele tem na mansão dele. Um dia, ele acaba comprando um paletó dito ser assombrado, e nesse caso, realmente era. Esse paletó continha um espírito de Craddock McDermott, o padrasto de uma fã que virou namorada do Judas e após uma desilusão amorosa cometeu suicídio. Craddock era um mestre da hipnose e do oculto durante sua vida, e aparentemente ele fez o seu objetivo no pós-vida ter vingança contra o Judas. Depois de vários incidentes na casa do Judas, onde ele e a namorada dele, chamada Georgia, quase vão de berço, ele acaba descobrindo que seus cães, Angus e Bon, conseguiam ver e até ferir o espírito. Eles agiam como protetores. É aí então que Judas, Georgia, Angus e Bon montam em um Mustang velho e fogem de casa, partindo em uma jornada até o lugar de onde o espírito saiu para tentar se livrar do encosto. Conforme a história vai se desenrolando, você vai conhecendo vários personagens cativantes, tipo o assistente do Judas, chamado Danny, e vai conhecendo melhor a Georgia e o próprio Judas. A Estrada da Noite é uma história misteriosa que você não consegue parar de ler até chegar no final. O livro cobre temas bem pesados e adultos, mas eu recomendo muito a leitura. Esse livro também é cheio de metáforas e assuntos altamente interpretativos do leitor, o que adiciona ainda mais para o mistério daquele mundo. Eu digo isso porque da mesma forma que eu não conseguia parar de ler até terminar o livro, sempre que eu começo a jogar Alan Wake, eu não consigo parar de jogar até eu ver a tela de créditos. Alan Wake é um jogo que te prende em uma narrativa estruturada em episódios, onde cada episódio traz personagens e elementos novos que finalizam em um gancho que te segura para o próximo capítulo da história. Lidando com elementos como depressão, ansiedade e criatividade, Alan Wake conta a história de um escritor de livros de suspense que está há 2 anos sofrendo de bloqueio criativo e vai passar um período de férias em uma cidade pacata chamada Bright Falls, pra tentar relaxar e recuperar um pouco a sua criatividade. Bright Falls, inspirada em séries como Twin Peaks, é uma cidade no estado de Washington que foi construída para apoiar os trabalhadores de uma mina de carvão, e é o cenário perfeito para uma história sobrenatural e misteriosa. No jogo, você se sente um personagem da sua própria história, uma vítima de um livro de terror que você mesmo escreveu. Equipado com uma lanterna e uma arma de fogo, você precisa passar por mapas lineares e às vezes semi-abertos, sobrevivendo contra pessoas tomadas pela escuridão. Tudo enquanto você vai encontrando páginas de um manuscrito de um livro que o Alan não se lembra de ter escrito. As páginas contam exatamente o que vai acontecer com você nos próximos momentos, e isso é o que guia muito do suspense do jogo. Diferente de qualquer outro jogo, a sua lanterna aqui é tão importante quanto, se não até mais importante que a sua arma. Ela não só serve para iluminar, como também tira o escudo de escuridão dessas pessoas possuídas e você só consegue derrotar eles usando luz. Os personagens que você vai conhecendo como o Barry não só viram seus amigos e te ajudam durante a história, como você também passa a ter medo deles virarem vítimas do manuscrito. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre esse jogo que tem um espaço especial no meu coração, e agora com o lançamento do segundo jogo, eu queria revisitar o primeiro para refrescar a memória. O jogo começa com um pesadelo. Alan está correndo com um carro na estrada durante a noite. Ele sente que precisa chegar o mais rápido possível em um farol, mas não sabe exatamente o porquê. Depois de passar por um túnel em alta velocidade, ele acaba atropelando um mochileiro parado no meio da estrada. Alan então sai do carro desesperado, pensando que ia passar o resto da vida na cadeia e nunca mais veria sua esposa. Inclusive, eu já tive muito pesadelo assim, onde eu ia pra cadeia e ficava pensando que eu nunca mais ia voltar pra casa. Aí de repente, o mochileiro some e o gameplay é passado pra você. O jogo então te dá o objetivo de chegar no farol, que fica ali no horizonte e age como um abrigo contra essa escuridão que tá te perseguindo. No pesadelo, a escuridão tá tomando conta do mundo inteiro e o único lugar seguro é o farol. Esse pesadelo age como um tutorial, com uma luz flutuante que vai te falando sobre as mecânicas básicas do jogo. Esse primeiro capítulo do jogo é um pouquinho artificial, como se fosse um capítulo escrito sem muita inspiração, quase que refletindo o que o Alan tá passando como escritor. Porém, ele ainda se encaixa bem não só para te ensinar as mecânicas de um jeito claro em um ambiente controlado, como também tem o seu lugar na história geral do jogo. O jogo não tem muitas mecânicas e sistemas, porém ele utiliza o melhor de suas mecânicas tanto em termos de game design como level design. Postes iluminados são como se fossem abrigos seguros que restauram a sua vida e afastam inimigos. Eles dão a mesma sensação de chegar em uma área de save do Resident Evil, mas são mais voláteis e usados mais livremente pelo jogo. Por exemplo, algumas vezes durante a campanha você encontra postes no horizonte que simbolizam uma luz no fim do túnel, só para serem destruídos ou apagados quando você chega perto. Com isso, o jogo consegue te dar uma sensação de desespero e medo do escuro que nenhum outro jogo consegue, na minha opinião. Postes também são usados em conjunto com geradores que você pode ligar em uma espécie de minigame.
E algumas vezes na campanha você vai acabar passando pela experiência de tentar ligar um gerador rápido enquanto escuta as vozes distorcidas dessas pessoas que foram tomadas pela escuridão. Cabins for rent in Nightfall. Oh hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Em termos de gameplay, os postes e esses elementos de luz é a parte que o game design mais brilha, fazendo o Alan Wake se destacar como um jogo de terror único. A luz ela te dá conforto e segurança, e a falta dela te dá agonia e medo. E mesmo que você esteja no escuro sozinho e sem um farol para te guiar, você sempre tem uma fonte pessoal de luz que pode ser usada para limpar a escuridão do mundo e das outras pessoas. No jogo você pode mirar sua lanterna nos inimigos, e se você apertar L2 ela foca a luz da lanterna, tirando a escuridão muito mais rápido. Só que ele começa a gastar a pilha da sua lanterna. Quando acaba a pilha da lanterna, você pode apertar triângulo para carregar uma pilha nova, assim sendo um novo elemento ali para você gerenciar. Você também pode remover a escuridão dos inimigos só mirando a lanterna sem gastar pilha, só que demora bem mais. E dependendo da sua experiência no jogo, você vai aprendendo a balancear essa mecânica, já que quando você aperta para focar, o inimigo fica cego por um curto período de tempo. Tem diferentes tipos de lanternas no jogo, algumas com mais espaço de bateria e mais potência, ou um cone de luz maior que você vai conseguindo conforme você joga. Depois de iluminar os inimigos e remover esse escudo que eles têm, você precisa então usar uma arma de fogo para finalizar eles. Se você atirar no inimigo antes de iluminar e quebrar o escudo dele, a sua arma não vai dar dano nenhum. O jogo te dá algumas opções como um revólver, 2 shotgun diferentes, um rifle e um sinalizador, que é a mais potente que ilumina uma área grande e explode qualquer inimigo que chega muito perto. A arma de fogo é parecida com qualquer outra mecânica de shooter em terceira pessoa. Uma mecânica muito legal no jogo é que se você só bota o dedo e pressiona bem pouquinho no gatilho, ele vai mirar sem gastar bateria ou atirar. Se você bota levemente o dedo no L2, ele vai mirar a lanterna, mas ele não vai gastar bateria ou focar. E se você bota o dedo levemente no R2, ele também vai mirar a arma e vai deixá-la pronta para atirar. O jogo contém 6 episódios e no começo de cada episódio você perde qualquer arma ou lanterna que você conseguiu durante o episódio passado. Com isso, o jogo acaba perdendo um pouquinho do elemento de survival horror, já que se você estocar baterias em um episódio não vai poder carregar isso por muito tempo. Cada episódio é o seu próprio pequeno jogo de survival horror contido em si, com um foco muito maior na narrativa. Durante o desenvolvimento do jogo, a Remedy tinha em mente fazer lançamentos episódicos mesmo, tipo um Life is Strange ou The Walking Dead da Telltale. Então isso explica um pouco essa ênfase grande que o jogo tem por episódios. Mas por causa do período de desenvolvimento meio conturbado que o jogo teve e a demora para ter uma visão clara de como o jogo seria, a Microsoft não permitiu que eles lançassem o jogo em forma de episódios e pediu tudo como um único produto. Um outro argumento também é que jogos em formato de episódio podem vender bem menos, com cada episódio vendendo menos que o episódio passado. Aí, por causa desse esquema em episódios, o jogo tem esses momentos onde ele finaliza uma parte do jogo e logo em seguida ele volta como se fosse um show de televisão, mostrando o que aconteceu até então. No começo eu achei isso meio estranho, mas hoje em dia eu acho legal, porque isso complementa bem a narrativa e essa vibe de que o jogo vai além de apenas um jogo. E claro, ajuda a recapitular o que aconteceu até então. Uma outra mecânica que o tutorial te ensina também é a esquiva. Usando o L1 você consegue se esquivar em uma direção e segurando o botão você corre. O tempo para esquivar é bem generoso e tem um efeito de slow motion bem legal quando você consegue desviar. As primeiras vezes que você desvia assim dá aquela noção de ter sido por um tris, o que é muito legal também. Conforme você avança pelo pesadelo e vai derrotando seus primeiros inimigos, esse tornado que representa a escuridão começa a destruir tudo em volta e você precisa fugir dele por uma ponte. Esse tipo de cenário acontece algumas vezes no jogo, onde você precisa fugir em direção a algum monumento ou algum lugar seguro. Quando você finalmente chega no farol, a escuridão some e o Alan se sente seguro por alguns momentos. A música vai complementando a cena conforme a câmera mostra a luz batendo na escada, até que ela se apaga. Alan acorda a caminho da cidade de Bright Falls em uma balsa com a Alice, sua esposa. Ele acaba esbarrando em um locutor de rádio que o reconhece e aproveita para pedir uma entrevista exclusiva, porém, Alan recusa. Esse locutor é bem legal porque a gente pode ouvir ele em vários momentos no jogo. Ele é o locutor de uma rádio noturna que fica praticamente acordado a madrugada toda, falando sobre notícias locais ou jogando conversa fora.
Então durante a campanha tem momentos onde entramos em uma casa ou passamos por alguns trailers e tem um rádio na varanda, e aí a gente consegue ouvir ele conversando com as pessoas que ligam para a rádio. Esses momentos servem para dar um conforto extra quando você está em uma floresta no escuro sozinho, porque ele te traz de volta para o conceito de vida normal, onde um locutor troca ideia com pessoas com insônia. Você não precisa ser o Alan Wake que vai salvar o mundo da escuridão nesses momentos. Você pode ser só mais um cara com insônia escutando. Quando o Alan finalmente chega na cidade, a Alice deixa ele em uma lanchonete e pede para pegar a chave de um chalé que eles estão hospedados com um cara chamado Carl Stuckey. Dentro da lanchonete a gente encontra vários personagens interessantes que realmente parecem fazer parte desse mundo. E você encontra eles mais de uma vez durante a história. A garçonete se mostra uma grande fã, e o Alan parece estar de saco cheio de ser reconhecido. Na lanchonete a gente também vê dois senhorzinhos muito roqueiros, e eles são conhecidos como os irmãos Anderson, ou Odin e Thor. E são astros do rock aposentados que se mudaram para Bright Falls nos anos 70. Eles também são pacientes de um médico psiquiatra porque eles sofrem com demência. Vamos encontrar eles mais tarde de novo. Uma outra personagem importante aqui é a Cynthia Weaver, que te avisa para não ir no escuro. Ela sabe muito mais do que qualquer outra pessoa na cidade sobre o que está acontecendo, mas só vai te revelar isso no futuro. Alan ignora o aviso e vai procurar Carl no corredor escuro. Nisso, ele acaba encontrando uma mulher com roupa preta misteriosa que dá uma chave e um endereço de um chalé. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! O jogo então corta para uma cinemática, mais uma vez mostrando uma ambientação fenomenal para um jogo lançado em 2010. Os períodos de dia no jogo servem para pontuar a história e agem como se fossem uma pausa para respirar. Nesse começo isso não é muito visível, mas conforme a história progride dia após dia, você vai tendo esses momentos para respirar durante o dia e momentos de gameplay com mais tensão durante a noite. No caminho para o chalé, Alice dá uma ideia para o Alan tentar usar essa ambientação e a natureza para achar criatividade e tentar escrever seu próximo livro, mas ele não curte muito a ideia e fala que só quer relaxar. Alan Wake é um cara meio complicado e às vezes até violento. Ele tem um histórico de alcoolismo e já foi quase preso por bater em um paparazzi. Ele é o estereótipo de escritor perturbado que canaliza sua energia negativa em suas obras. Quando eles chegam no chalé, Alan liga o gerador e Alice vai tomar um banho. O jogo então avança o tempo até começar a escurecer. Nesse momento você ainda tem um pouco de tempo para respirar antes do jogo começar realmente. Dá pra gente examinar elementos do chalé, como essa coleção de livros publicados por Thomas Zane, um personagem muito importante conforme a história vai progredindo. Alan então encontra uma máquina de escrever, que foi colocada lá pela Alice como uma surpresa. Ele fica muito puto com isso e começa a discutir com ela. Na discussão ela menciona o doutor psiquiatra que cuida dos roqueiros aposentados, o Dr. Hartman. Ela estava em contato com ele e aparentemente a sua especialidade é ajudar artistas com bloqueios criativos. No meio da discussão acaba a energia e a Alice entra em desespero. Ela tem nictofobia, que é o medo do escuro. Depois de alguns segundos a energia volta e o Alan sai do chalé. Ele vai em direção ao meio do mato, já que ela não ia seguir ele. Essa fobia do escuro que a Alice tem é algo profundo que sempre afetou ela. Ela sente como se a escuridão por si só fosse algo ruim que você consegue sentir ou tocar, quase como se tivesse uma forma física. Isso também pode ser visto como uma metáfora para o medo desse lado violento do Alan, algo que é muito mais explorado em outros eventos depois do primeiro jogo. Há alguns anos antes da viagem, quando eles estavam em seu apartamento em Nova York, a energia acabou e o Alan confortou a Alice contando uma história sobre um interruptor mágico que ele ganhou da sua mãe quando ele era criança. Esse interruptor podia remover a escuridão ao redor e serviu como conforto para ele na sua infância. Alan ofereceu esse interruptor, chamado de Clicker, para Alice. Ela não acreditou na história, mas aceitou o presente. Alan ficou pensando sobre a briga na ponte de madeira do lado de fora do chalé, mas aí começou a ouvir gritos da Alice. A energia tinha acabado de novo. Voltando correndo para o chalé, Alan vê que a Alice caiu no lago e pula atrás dela. Keep going, Alan. Quando Alan acorda, ele aparentemente estava envolvido em um acidente de carro e não se lembra como chegou lá. É como se ele tivesse acordado de um pesadelo e caído em outro. Assim como no pesadelo, o jogo te mostra o posto de gasolina como um objetivo distante para você alcançar. Lá tem energia e provavelmente um telefone. No caminho, Alan vê uma luz forte e quando ele chega perto, algumas páginas de um manuscrito caem nos seus pés.
No manuscrito tinha o nome dele mesmo como autor, e contava sobre um assassino do machado atacando o herói da história no meio de uma floresta à noite. Alan não se lembrava de ter escrito aquilo. As páginas do manuscrito que você encontra servem como se fosse uma premonição do que vai acontecer. Você tá achando páginas que contam a história do que você tá vivendo. Isso serve não só para a história, mas dá um ar muito mais assustador para alguns elementos do jogo. Algumas vezes você acha um manuscrito e fica com medo de como essa situação vai se desenrolar, ou você fica na expectativa esperando o que você leu acontecer. Seguindo isso do manuscrito, logo após achar a primeira página, você encontra aquele cara que ia te dar a chave, o Carl Stuckey, possuído pela escuridão no meio de uma madeireira. Nesse ponto da história não tem como a gente se defender, então a gente tem que continuar fugindo até chegar em uma espécie de escritório. O legal desse jogo é que ele é praticamente uma homenagem à mídia de terror no geral. Tem referências a filmes como O Iluminado, com o Stuckey batendo o machado na porta atrás do Alan, por exemplo. Na cabine você consegue uma lanterna, uma arma e precisa lutar contra a presença da escuridão. Alan Wake usa sons e efeitos no ambiente para te mostrar quando a presença da escuridão está forte na área. E eu não tô falando só de um lugar que tá escuro, mas de uma entidade chamada escuridão. Por exemplo, aqui, durante o combate, é como se estivesse ventando bastante essa sombra que se move rápido no chão. Além disso, o jogo usa sons específicos para representar a presença da escuridão. Isso me lembra um pouco, por exemplo, quando você tem uma música de combate em um jogo que te mostra quando tem algum inimigo vindo atrás de você. Mas a diferença disso no Alan Wake é que o objetivo dessa ambientação é te deixar desconfortável. Em termos de inimigos, Alan Wake não tem uma grande variedade em tipos de inimigos, mas eles são tão bem espaçados com a história que eu não senti uma fadiga do combate muitas vezes. E uma coisa que ajuda muito nisso é o ritmo da narrativa, na minha opinião. A variedade em si acaba sendo mais da postura e comportamento de certos inimigos. Por exemplo, dos inimigos possuídos pela escuridão, você tem os mais comuns, que é o que você encontra no começo, você tem uns fortes com machados de lenhador e uns que são mais rápidos e têm menos vida. Um quarto tipo de possuído também são os que se movem rápido e têm bastante vida. Eles servem como se fosse um mini-boss para o jogo, muitas vezes possuindo personagens específicos para a narrativa. A escuridão pode possuir não apenas pessoas, mas também pode possuir grupos de corvos e até mesmo objetos inanimados, transformando eles em poltergeists. Para lidar com esses tipos de inimigos só a luz já basta. A escuridão também pode conjurar um líquido viscoso, como se fosse um ectoplasma no chão. Se você pisar nele, você toma dano e dá para limpar isso só usando a luz. Quando se trata de luta contra chefões, o jogo não tem um chefão clássico. Muitas vezes são possuídos importantes para a história, ou algumas outras vezes onde você tem que lutar contra vários corvos ou possuídos comuns de uma vez. O mais próximo que a gente tem de um chefão tradicional no jogo é em momentos como a boss fight do trator, da colheitadeira ou do guindaste. Mas elas não mudam muito como você enfrenta esses inimigos. O combate do jogo é simples e não muda muito, nem com chefões, mas isso não significa que o gameplay seja ruim ou enjoativo. Pra mim, o que faz o combate no jogo ser tão divertido é que ele é bem espaçado com outros elementos, sejam eles de narrativa ou com puzzles ambientais no cenário. Esses puzzles ajudam bastante no ritmo do jogo. No ambiente, a gente também encontra pichações na parede que só são reveladas com luz da sua lanterna. Geralmente elas têm essas setinhas que te guiam para um lugar no mapa onde você encontra um baú cheio de itens. Quando o Alan chega no postinho, ele vê uma televisão que liga sozinha. Essa televisão mostra ele mesmo, naquele quarto do chalé com a máquina de escrever que a Alice deu para ele. Na televisão, você escuta o Alan falando que fora do chalé e da história que ele está escrevendo, só existe escuridão. Isso me lembra aquela ideia de que quando você está vendo uma série ou jogando um jogo, todos os elementos que são mencionados, mas que você nunca vê, basicamente não existem. Não é como se fosse uma janela real para outro universo, é simplesmente a criação de outras pessoas. Isso então significa que tudo que você cria para sua obra pode existir, mas tudo que não foi feito e nunca viu a luz do dia, fica na escuridão. Como se fosse um universo incompleto. Tem os motivos pro Alan falar isso na própria história do jogo, mas nesse momento é como se ele estivesse quebrando a quarta parede e soubesse que está dentro de um jogo. E tudo que ele deixar de escrever nunca vai ser desenvolvido e vai permanecer na escuridão. Enfim, na televisão, o Alan fala que vai escrever um jeito de salvar a Alice, e se ele parar de escrever, ela vai estar perdida. Logo depois disso, ele liga para a polícia e conversa com a xerife da cidade, a Sarah Breaker. No dia seguinte, ela leva ele pro chalé. Só que tem um problema. O chalé sumiu, quase como se tivesse sido afundado no lago. O próximo episódio começa com Alan na delegacia durante o dia. Nesse momento, a gente pode andar livremente e aproveitar para respirar um pouco nesse ambiente mais claro. Alan decide não contar nada do que aconteceu para a xerife, e bem na hora que ela vai perguntar o que houve, ele recebe uma ligação.
No telefone ele escuta a voz da Alice e logo em seguida a voz de um cara. Esse sequestrador diz que tá com a Alice e quer se encontrar meia-noite em um lugar chamado Pico dos Amantes, sem envolver a polícia. Na delegacia a gente também encontra o doutor psiquiatra que chama o Alan para uma consulta. Alan começa a ficar estressado e dá um soco na cara do doutor, logo depois ele dizer que estava combinando com a Alice deles virem para Bright Falls. Depois desse conflito aparece o personagem mais legal desse jogo, o Barry Wheeler, que é um agente e amigo de longa data do Alan. Ele é o estereótipo de um nova-iorquino bravo, mas muito carismático. Conforme a história avança, ele não só te ajuda contra a escuridão, mas ele vira um ótimo personagem de suporte para a história. Nesse começo, Barry acredita pelo menos que a Alice foi sequestrada e ele quer ajudar. O plano então é alugar uma casinha perto do Pico dos Amantes e ir lá meia-noite. O jogo avança o tempo mais um pouco para o período da noite e agora você tem uma estrutura da história bem parecida com o episódio anterior. Chega em um lugar, atravessando a floresta ou um ambiente escuro. O jogo ele tem esses ciclos para a narrativa, que é aquilo que eu falei sobre o período do dia pontuar aos períodos noturnos. Nesse objetivo de chegar ao Pico dos Amantes, você tem uma estrutura bem similar. No caminho para o Pico dos Amantes, Alan encontra um cara que aparentemente sabe sobre a escuridão, e ele te dá um sinalizador que você pode usar apertando R1. Uma outra mecânica no jogo são esses objetos similares a jogar uma granada em um jogo de terceira pessoa. Por exemplo, com R1 você pode soltar um sinalizador, mas em outros momentos da história você pode ter uma flashbang que vai te ajudar muito contra os possuídos. Nessa parte do jogo você perde a sua arma e precisa trabalhar em equipe com esse cara. Basicamente você usa um sinalizador para tirar o escudo dos possuídos e ele atira. É uma ótima quebra do ritmo do combate, ainda mais com as partes onde ele precisa ficar ocupado abrindo uma porta ou fazendo algo e aí fica só você, sua lanterna e os sinalizadores segurando a posição contra os possuídos. Quando vocês chegam no Pico dos Amantes, é revelado que esse cara aí é o sequestrador. Ele diz que leu as páginas do manuscrito e sabe que o Alan está fabricando essa realidade. Ele diz que quer o manuscrito completo ou ele vai machucar a Alice. O que faz o Alan ficar puto de novo e dar um soco no sequestrador. Os dois acabam caindo e o Alan consegue roubar uma arma. Seu objetivo agora é atravessar a floresta de novo. Nessa parte do jogo, o game design começa a ficar bem mais engajante, com vários momentos onde você escapa para a luz por um tris ou é cercado de um jeito que é quase que um jumpscare. Claro que Alan Wake não é o primeiro jogo a colocar o player em situações desse tipo, mas por causa da mecânica da luz com postes e geradores acaba deixando esses momentos de tensão bem mais interessantes. Alan então encontra um carro. Dependendo do momento na história do jogo, você consegue dirigir veículos em mapas semi-abertos, e os controles não são tão ruins como você imaginaria. O mais legal dos carros é que o farol derrete o escudo dos possuídos, e os desenvolvedores encheram desses caras nas estradas. Então as partes com o carro acabam sendo bem mais divertidas e catárticas. É como se fosse um momento para você se vingar por todas as armadilhas e emboscadas. A bateria da lanterna do carro também pode ser focada e ela pode acabar, mas ela se regenera bem rápido e não custa recursos. Chegando de volta na casa onde você estava com o Barry, o sequestrador te liga de novo e quer se encontrar em 2 dias em uma mina de carvão abandonada. Ele fala que só vai entregar a Alice se receber o manuscrito completo. Nessa parte do jogo tem uma espécie de boss fight, mas ela tem apenas algumas ondas de corvos que você tem que enfrentar. Esses corvos não dão muito dano, mas você precisa ficar atento com a direção que eles estão vindo. Se você mirar bem a lanterna ou esperar o momento certo, dá para limpar eles bem rápido com o sinalizador. Logo depois da boss fight você encontra o Barry, são e salvo e dessa vez acreditando na escuridão. A luz do dia volta, simbolizando o final de mais um episódio. Barry recebe uma ligação da garçonete que trabalha na lanchonete da cidade, falando que conseguiu recuperar o manuscrito completo do Alan. Quando a câmera foca nela, a gente vê que ela também foi possuída, mas dessa vez aquela senhora que deu a chave pra gente lá no começo do jogo tá do lado dela. Alan e Barry então vão buscar o manuscrito em um bairro cheio de trailers. Barry começa a falar que pesquisou sobre a cidade e viu várias histórias bizarras que sempre acontecem lá. E todas essas histórias têm a ver com aquele lago, que se chama Cauldron Lake. Ele menciona então uma ilha que existia nesse lago, que era de posse de Thomas Zane, que também era um escritor famoso e que gostava de mergulhar. Um dia houve um terremoto e essa ilha se afundou e levou o Zane junto. Pelo menos essa é a explicação oficial. Barry também menciona uma moça da região que se afogou no lago uma semana antes disso tudo acontecer. Ela tinha um caso com Thomas Zane. O nome da moça era Barbara Jagger. E o mais interessante é que os artigos falando sobre esse caso do Thomas Zane e da Barbara Jagger foram escritos por Cynthia Weaver, que é aquela senhorinha que avisou pra gente não ir no corredor escuro. Ela conhecia pessoalmente os dois e teve um surto psicótico pouco tempo depois de que tudo aconteceu. Dentro do trailer da garçonete,
Ela dá um cafezinho pros dois que tinha uma coisinha a mais, fazendo os dois desmaiarem. Era uma armadilha meio óbvia, ainda mais com a gente tendo acabado de ver essa cena da senhora manipulando a garçonete. Acho que aquela cena foi meio desnecessária naquele momento, mas vale lembrar que a cena que mostra o outro lado da ligação acontece logo no final de um episódio, então pode ter sido usada para tentar prender a sua atenção para ver o que ia acontecer em seguida. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. No quarto onde você acorda, a televisão liga de novo, e dessa vez a gente tem mais respostas. O Alan da TV fala que ele conseguiu uma editora que usa um vestido preto, e que seu nome é Barbara Jagger. Ele diz que quanto mais ela revisa a história dele, menos essência dele existe na história, mas que no fundo ele sente que ela tá certa. Agora, uma visão meio subjetiva minha, mas essa noção de que ela tá certa representa muito a insegurança do Alan, que é o que causou o bloqueio dele de escritor. O Alan da TV também fala que a Bárbara já ajudou outro ator, chamado Thomas Zane. O jogo aqui começa a desenrolar bem mais essa narrativa, explicitamente explicando coisas da história através do Barry e do Alan da TV. Aqui a gente consegue ter uma noção do que pode ter acontecido, envolvendo Thomas Zane e sua amante Barbara Jagger, e principalmente o lago. Saindo do trailer, a gente tem um conflito ali com um agente do FBI, chamado Nightingale. O senhorio dos trailers viu o estado que a garçonete ficou e provavelmente ligou para a polícia. Agora, o que um agente do FBI foi fazer em um chamado de polícia assim? Depois de fugir da polícia, você atravessa a floresta de novo para chegar em uma estação de rádio daquele locutor gente boa que eu tinha falado. No caminho, a gente também vai vendo que a polícia também teve problemas com a escuridão, com vários carros capotados pela floresta. Quando o Alan chega na estação de rádio, o detetive do FBI também aparece e literalmente tenta dar um tiro no Alan. Realmente tem algo estranho com esse cara. Alan foge, atravessa uma ponte cheia de poltergeists, luta contra um trator e encontra um carro. Ele dirige pelo resto da noite e pela manhã chega em uma mina de carvão, sem o manuscrito completo em mãos. Dessa vez a gente tem um outro segmento com carro, só que agora durante o dia. Essa parte do jogo é bem relaxante, dá pra você curtir a vista e esquecer que tá em um jogo de suspense por um momento que seja. Se você quiser, nessa parte do jogo também dá pra ir parando com o carro para explorar umas torres de vigia e pegar alguns colecionáveis pelo caminho. E em questão de colecionáveis, o jogo contém vários tipos diferentes de colecionáveis. É o típico jogo que para platinar você precisa ir acompanhando um guia no YouTube. Dentre os vários tipos de colecionáveis, tem alguns que são só você encontrar e interagir, como essas pirâmides de latinha que você precisa tirar, ou essas garrafinhas de café que você precisa coletar. Esses colecionáveis são bem arbitrários, mas é legal para poder explorar novas áreas do mapa. Já outros colecionáveis servem um papel importante na história, como as páginas do manuscrito que você encontra que detalham mais sobre o que vai acontecer naquele momento, ou até algum ponto de vista de outro personagem na trama. Um outro colecionável que também é importante na história, pelo menos na minha opinião, são os rádios que você pode ligar. Aqueles que eu mencionei que dá pra ouvir o locutor conversando com uma pessoa com insônia. Também tem as placas que você inspeciona, que são consideradas colecionáveis e adicionam um bom nível de detalhe pro mundo, mas não implicam tanta coisa na narrativa em si. O último tipo de colecionável são as televisões que você pode ligar. Nelas, geralmente aparece um episódio de um show chamado Night Springs, que é um show parecido com o Twilight Zone da vida real, só que dentro do universo do Alan Wake. Inclusive, o Alan já foi roteirista desse show no começo da sua carreira. Um dos primeiros roteiros que o Alan escreveu é sobre o Departamento Federal de Night Springs, que é uma organização tipo FBI, porém que investiga e controla eventos paranormais. E para quem já jogou Control, deve saber que isso parece bastante com o Departamento Federal de Controle, que também controla eventos paranormais nesse universo compartilhado. Inclusive o que aconteceu em Bright Falls. Bom, eu tô colocando os carros na frente dos bois um pouco, então vamos voltar um pouquinho e falar do Alan Wake primeiro. Quando você chega na mineradora, que hoje em dia é um museu, o jogo corta para uma montagem com o tempo passando, enquanto o Alan vai pensando na situação que ele se encontra. O sequestrador não apareceu como tinha combinado e já tá de noite. Quando o gameplay volta, Alan recebe uma ligação do sequestrador,
dessa vez falando que houve uma mudança de planos e que ele quer se encontrar em um local perto da mineradora chamado Mirror Peak. Essa parte no jogo é a única parte que começa a se arrastar um pouquinho na minha opinião, ainda mais depois de jogar a campanha mais de uma vez. Eu acho que isso é uma tentativa dos desenvolvedores de aumentar a duração da campanha de um jeito um pouquinho artificial. Aquele ciclo que a gente sempre se encontra onde anoitece e a gente precisa cruzar a floresta para chegar em um local determinado se repete de novo aqui. Dessa vez, outro elemento que fica mais intenso é não só o combate com os possuídos, como também os encontros com poltergeists e com aquele furacão que representa a escuridão. Inicialmente dá uma impressão que a gente está chegando meio que no clímax do combate do jogo, com momentos onde a gente é cercado por muitos possuídos e a gente pode usar elementos no cenário como uma luz de construção, por exemplo, para ajudar. Essa parte do jogo também tem uma espécie de arena onde você pode pegar um carro e fazer a limpa nos inimigos sem gastar muita munição ou baterias. Depois de ver o furacão fazendo uma trilha de destruição por um caminho paralelo ao nosso, Alan menciona que talvez a escuridão esteja indo atrás da Alice e do sequestrador, para chegar lá antes da gente. No caminho, a gente encontra uma televisão, onde o Alan Wake da TV diz que encontrou livros do Thomas Zane no primeiro andar do chalé, que são aqueles que a gente já tinha visto. Ele fala que Thomas Zane era um ótimo poeta e que suas histórias tomavam forma na realidade usando um lago mágico. Ele usou esse poder para escrever sobre mundos e criaturas sombrias que usam um disfarce de pele humana. Zane também escreveu sobre si mesmo e sobre a sua namorada que foi possuída pela presença sombria no lago mágico. Ele acreditava que o lago era um espelho para um mundo paralelo, onde uma presença Lovecraftiana, incompreensível para a humanidade, mora. Depois disso, a gente tem mais uma sequência um pouco mais orientada para a ação, dessa vez contra os corvos. Aqui você pode escolher entre matar eles conforme eles vão aparecendo, ou você pode iluminar eles quando eles estão quase vindo te atacar. Aliás, fugir é um grande elemento do Alan Wake. Muitas vezes você pode se ver em uma situação onde você desvia de um ataque e continua segurando o botão, para continuar correndo em direção a uma luz próxima. Aí assim que você chega na luz, os inimigos que estavam te seguindo somem e ficam presos, caso o poste esteja em um ponto onde não tem como os possuídos passarem em volta. Se você for acostumado a ser fujão, você acaba encontrando muitas outras situações onde você escapa por um tris, ligando um gerador na hora certa e dá muito mais emoção. Com isso dá para argumentar que uma outra coisa que faz o combate não perder tanto a graça é que você pode escolher não engajar com ele muitas vezes. Continuando, Alan passa por uma caverna onde aparentemente não tem possuídos e tudo parece tranquilo. E quando você tá chegando em uma luz no fim do túnel, o jogo tira isso de você. E é aí que começa o combate na caverna. Aqui a gente tem mais alguns puzzles ambientais, que envolvem subir e descer uma plataforma para poder passar. É um puzzle bem linear e simples, como a maioria dos puzzles no jogo. Saindo da mina, Alan continua atravessando uma boa parte da floresta e finalmente encontra o sequestrador. Ele tá no chão chorando, todo atormentado, sem nenhuma fonte de luz. O tornado da escuridão aparece e puxa os dois pro lago. Nessa parte você vê um cara com uma roupa de mergulhador que lembra um pouco um Big Daddy do BioShock. Aparentemente ele te salvou de ser consumido pela escuridão, pelo menos até uma mão te puxar do lago. Agora o jogo chega em um ponto muito bom. E se tudo que a gente viu até agora é fruto da imaginação do Alan? E se ele for esquizofrênico e a gente tá jogando o jogo todo pelo ponto de vista dele? Isso é uma possibilidade, não? E se ele foi para a clínica do Dr. Hartman e por causa dessa psicose ele perdeu totalmente a noção da realidade? Bom, o capítulo começa com o doutor te acordando e falando exatamente isso. O doutor então te leva para andar com ele pela clínica, que fica de frente com o lago. Ele te conta que a Alice morreu, afogada no lago, e que desde então o Alan sofre de alucinações e uma obsessão por luz e escuridão, onde ele sente que tudo no mundo gira em torno dele e dos seus pensamentos e sonhos. Botando a situação dessa forma, a gente realmente não tem como saber o que é real e o que não é. O doutor ainda finaliza falando que a nossa mente fez um cenário onde as nossas histórias criam vida, e que a Alice foi raptada por forças sombrias e que a gente sente que precisa salvar ela. Uma situação assim poderia realmente acontecer, não? Depois da briga com a Alice, perder ela daquela forma poderia ter desencadeado algo que fez o Alan finalmente quebrar. Bom,
tem uma tempestade chegando. Voltando pra dentro, a gente encontra esse cara aqui. Scary, scary. Emerson. Adivinha qual é a profissão dele? Desenvolvedor de jogos. E o doutor ainda tem a cara de pau de falar que ele consegue até tratar esse cara porque videogames precisam de pelo menos um pouquinho de esforço criativo, então dá pra tratar o cara. Dentro da clínica psiquiátrica, a gente também encontra aqueles dois irmãos aposentados de novo. Um deles, o Thor, tá segurando uma Mjolnir que é literalmente um martelinho feito com bexiga. O doutor então fala que a gente vai ter problemas na energia e menciona pela segunda vez que você devia ir pro seu quarto escrever. Ele põe muita ênfase em ter colocado uma máquina de escrever no seu quarto, para que você possa lidar com o trauma criando um manuscrito. Depois que ele sai, os astros do rock começam a trocar ideia com a gente e alimentam um pouco as loucuras do Alan. Só que eles ficam chamando o Alan de Tom Zane. Eles falam que ele precisa ir para Valhalla, o nome da fazenda que eles moravam, para poder pôr a cabeça no lugar e se encontrar. Depois disso a gente sobe de volta para o quarto para tentar escrever. A essa altura, o Alan começa a ver o Alan da TV e começa a acreditar que os irmãos roqueiros estão mais certos que o doutor. Nessa parte do jogo você ainda se pergunta se é tudo ilusão ou não, e quando o Alan vai para começar a digitar, acontece uma comoção no andar de baixo. Os dois irmãos trancaram o guardinha e você consegue pegar uma chave para entrar na sala do Dr. Hartman. Entrando no escritório, Alan escuta gravações da Alice com o doutor, e nas gravações ela desabafa falando que o Alan tá irritado o tempo todo e tá ficando violento. O doutor pergunta o que ela falaria pro Alan caso ela estivesse ouvindo, e ela fala que quando ela olha para ele, ela não vê o homem que ela conheceu, e sim outra pessoa. Alan Wake é um jogo lotado de figuras de linguagem que se encaixam na história de uma forma perfeita. Nesse momento, por exemplo, a Alice diz que o Alan não tá mais deixando ela entrar e não divide os problemas com ela. Ela fala que sente que ele deixou ela no escuro e ela se sente sozinha. Essas figuras de linguagem e referências para momentos futuros complementam essa narrativa, especialmente para quem vai jogar por uma segunda ou terceira vez. Saindo da sala de gravação, você tromba com o Barry de novo, que tinha sido trancado ali pelos guardas. O doutor aparece de novo e quebra a atuação. Ele começa a falar que junto do Alan eles conseguiriam criar algo incrível, provavelmente se referindo aos poderes do Alan de criar coisas usando os poderes do lago, da mesma forma que o Thomas Zane fez. O Dr. Hartman sabe de tudo. Ele sabe da escuridão e ele era assistente do Thomas Zane no passado. Através do Zane, ele descobriu os poderes do lago que transformam os trabalhos de arte em realidade. E ele acaba ficando obcecado por isso. Hartman então criou a sua clínica para tentar manipular pessoas criativas para usar o poder delas. Quando a Barbara Jagger se afogou no lago, Zane tentou escrever ela de volta à vida. E junto com a Barbara veio essa escuridão usando a sua pele. E foi o Dr. Hartman que convenceu o Zane a tentar fazer isso. Ele é um dos vilões da história. E ele ganha muito mais importância depois, com o Control. A escuridão aparece e pega o doutor. Alan e Barry conseguem fugir. O jogo agora tem uma parte onde você tem que escapar da clínica enquanto tudo vai ruindo à sua volta. Barry vai te ajudando a escapar e juntos vocês conseguem fugir em um carro. No carro, Alan explica que o próximo objetivo é chegar na fazenda dos irmãos roqueiros, porque eles disseram que ele vai encontrar respostas lá. Nisso, eles se envolvem em um acidente de carro e você passa uma boa parte da gameplay separada do Barry, infelizmente. No meio da floresta, uma luz falante surge de novo, igual no tutorial. Esse é Thomas Zane e ele tá te guiando e colocando páginas nos lugares certos para você poder saber o que vai acontecer. Entrando em uma casa, a gente encontra uma outra TV. Dessa vez, o Alan da TV revela muito mais pra gente. Ele explica que a escuridão tá manipulando o Alan para terminar o manuscrito, e que ao invés dele salvar a Alice, ele vai destruir a cidade inteira. Aí ele explica que decidiu escapar desse quarto se escrevendo na sua própria história. Seria aí onde o jogo oficialmente começou, com aquele primeiro acidente de carro. Esse período onde o Alan da TV tá é um período de tempo entre ele pular no lago atrás da Alice e ele acordar no carro. A gente finalmente chega na fazenda e encontra o Barry. Ele tá fugindo de alguns possuídos e quando ele tá pra ser pego, o palco todo acende com esse dragão que lembra muito alguma coisa do Guitar Hero 3. Nessa parte do jogo você precisa usar elementos do palco e junto com o Barry sobreviver a ondas de possuídos. É a parte mais gostosa do jogo na minha opinião. E por mais que isso tudo seja meio ridículo para um jogo de suspense, ainda faz sentido na história, na minha opinião. Os irmãos de Valhalla também são criadores e também foram internados na clínica do Dr. Hartman. Ou seja, eles também estavam sendo usados como um catalisador para criar coisas usando o lago. Então, eles também têm um dedo criativo nessa narrativa, tanto quanto Thomas Zane e Alan Wake. E essa parte do jogo reflete muito bem isso. A arena de combate termina com uma explosão chamativa que libera um caminho para você continuar.
Essa é uma das partes mais legais do jogo até agora, porque você pode explorar a escuridão com uma outra pessoa junto. Finalmente você não tá sozinho no meio do mato. Claro que teve a parte com o sequestrador, mas eu nunca senti que eu tava junto com um amigo. Até mesmo antes dele mostrar que era o sequestrador. O único problema com o Barry é que ele não se envolve em combate. O jogo vai sempre encontrar formas do Barry ficar em um local seguro enquanto você tem que fazer alguma tarefa para prosseguir com ele, onde às vezes ele espera em um local e você tem que dar a volta para abrir uma porta. Isso se repete muitas vezes no jogo. Às vezes isso é meio artificial, como por exemplo em um momento o Barry tá do seu lado, aí depois de você interagir com algo que avança na história, ele some e aparece em um poste de luz um pouco mais pra frente. E ele não é atacado nem nada. Mas mesmo assim é muito legal sentir que tem uma outra pessoa junto com você, pelo menos alguém para trocar ideia. Nessa parte a gente também tem a boss fight da colheitadeira. E ela é bem parecida com a do trator, só que com muito mais espaço e muito mais inimigos junto com o boss. Alan e Barry chegam na casa da fazenda. Depois de explorar um pouco a casa, você liga a energia e um toca-discos começa a tocar. A música fala que a gente precisa encontrar uma mulher da luz para conseguir concluir o nosso destino. A música está se referindo a Cynthia, que é aquela senhorinha que tem medo do escuro que a gente viu no começo. Ela contém a chave para salvar a Alice. Alan e Barry então enchem a cara de cerveja e o jogo te dá um bom tempo para respirar e aproveitar um tempo de qualidade entre dois amigos. Momentos assim é o que eu mais me lembrava depois de tanto tempo sem jogar. Alan acaba apagando de tão bêbado e ele tem um pesadelo onde ele se lembra um pouco do que aconteceu logo após ele ter pulado no lago atrás da Alice no começo do jogo. Nessa lembrança, ele se vê saindo da água e voltando pro chalé, com a Barbara Jagger manipulando ele para voltar pro quartinho com a máquina de escrever. Esse chalé não tá mais no mundo real, e sim em uma outra realidade chamada Dark Place. E o lago age como se fosse um portal pro Dark Place. Imagina algo no estilo do Stranger Things, só que um pouco mais figurativo. É durante esse período de uma semana onde o Alan tá no Dark Place que ele começa a escrever o que a gente viu até agora. E quando ele se escreve na própria história, conseguiu escapar do quartinho como um personagem. No manuscrito do Alan, todo mundo acaba consumido pela escuridão no final. A influência da Barbara Jagger estava ficando cada vez mais forte na narrativa. É aí que o Thomas Zane aparece e consegue libertar o Alan do controle da escuridão. Isso provavelmente foi escrito pelo próprio Alan, como quando a gente vê o Alan da TV falando que vai chamar o Zane para ajudar ele a escrever. O incrível desse jogo é que quanto mais você pensa nos elementos da história, mais você pode criar suas próprias teorias e interpretações do que realmente está acontecendo. Algumas coisas são deixadas vagas e subjetivas, e isso adiciona para o mistério e para essa natureza curiosa que o jogo alimenta. Alan acorda do sonho e dá de cara com o detetive Nightingale, que também é um cara muito estranho. Ele também está obcecado com os poderes do lago e mesmo não sendo um agente do FBI+, ele ainda está na cidade e está a ponto de quebrar, fisicamente e mentalmente. O detetive é um personagem um pouco misterioso para a franquia. Algumas coisas sobre o que motiva ele não são muito bem explicadas, e o máximo que a gente tem é algumas fontes duvidosas se são canônicas ou não. Por exemplo, uma explicação que a gente tem é que ele tinha um parceiro que ficou obcecado com a escuridão primeiro, e isso corrompeu o detetive de alguma forma. Enfim, Alan tem uma pequena visão que mostrou a Cynthia Weaver protegendo algo, e depois acorda em uma cela da cadeia de Bright Falls. O detetive e a xerife aparecem, e depois de um conflito entre os dois, o detetive aponta uma arma pro Alan. Aí ele se lembra que já leu sobre isso em uma página do manuscrito. Nisso a escuridão aparece e puxa ele. A xerife então acredita no Alan e vai ser sua companhia pela maior parte dessa sessão do jogo. Vocês então deixam o Barry na estação de polícia, onde é relativamente seguro, e vão em direção ao lugar onde a Cynthia mora. Essa parte do jogo é parecida com a que você fica com o Barry, mas diferente dele, a xerife consegue te ajudar bastante no combate. Em alguns momentos você ainda precisa dar a volta em algum lugar para abrir uma porta sozinho, mas tem muitos momentos legais onde você cruza a cidade lutando contra os possuídos do lado da xerife. E falando na cidade, esse é o ponto que eu sinto que é a parte que foi mais marcante para mim. Ver esse local que durante o dia é bem pacato, agora lotado de pessoas possuídas, dá uma sensação muito estranha. Como se algo tivesse muito errado. É como se todo esse problema com a escuridão fosse só algo que não muita gente sabe sobre, e é uma coisa meio isolada na floresta. Só que agora virou algo cataclísmico que tá tomando conta de tudo. Na cidade você pode entrar em algumas lojas para explorar e pegar suprimentos. E até dá pra voltar na lanchonete que você tava no começo do jogo, de novo reforçando a ideia de que tá tudo diferente e errado agora. Depois que Alan e a xerife pegam as chaves do helicóptero que eles vão usar pra fugir na prefeitura, eles veem o Barry correndo pela rua fugindo dos poltergeists. Não acontece nada com ele, mas ele passa mais um tempo separado da gente. Tem um senhorzinho aleatório que acende a luz do segundo andar da casa dele, ameaçando chamar a polícia.
Aparentemente tem algumas pessoas que não sabem o que está acontecendo na cidade, e algumas às vezes só estão dormindo. Aparentemente para algumas pessoas não está acontecendo nada e provavelmente tem algumas outras pessoas dormindo. Porém, é claro que eventos como um carro voando e batendo no chão com tudo vão chamar bastante atenção e vai render muita fofoca no outro dia. Alan continua seguindo em frente com a xerife por uma igreja até encontrar o Barry, que agora está usando a sua armadura de campeão da luz, cheio de luzinha de Natal para se proteger. Alan, Barry e a xerife então vão juntos até o helicóptero, onde a gente tem uma última arena de combate contra os possuídos dessa área. Aqui a gente precisa segurar as ondas de inimigos até a xerife conseguir ligar o helicóptero. Quando finalmente conseguimos fugir, a xerife leva a gente próximo a uma usina toda iluminada e diz que é ali que a Cynthia Weaver fica. Acontecem algumas complicações, como sempre, e alguns corvos atacam o helicóptero e o Alan cai um pouquinho mais longe do que ele gostaria da usina. Novamente o jogo nos mostra um objetivo que está longe e a gente precisa cruzar a floresta para chegar lá. A essa altura do campeonato você pode até estar meio enjoado desse ciclo, mas o jogo coloca algumas coisas interessantes para manter o gameplay variado, tipo uma ponte que rotaciona ou uns cabos elétricos que podem dar dano nos inimigos e em você. Uma coisa interessante é que a logo que você encontra dessa usina tem o mesmo símbolo que você vê nas caixas de suprimento que você encontra pelo jogo. Aquelas que tem a tinta que você só enxerga se iluminar com a lanterna. Essas caixas de suprimento foram deixadas pela Cynthia para ajudar quem quer que fosse que estivesse fugindo da escuridão, ou especificamente pro Alan. Ainda mais quando ela diz que estava esperando você chegar. Hold it right there! Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it! You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me. About time! Young man, I've been waiting a very long time for you. A Cynthia daí explica que ela está guardando um objeto especial para limpar a escuridão, mas que para chegar lá é uma caminhada e que ela tem um túnel seguro com luz até a represa. No meio do túnel, Alan liga pro Barry e escuta o helicóptero caindo. A gente então sai do túnel no meio do caminho e vai encontrar com a xerife e o Barry. Aqui a gente tem mais um pouco de gameplay orientado para ação até chegar perto da represa. Tem alguns momentos onde dá para controlar um refletor de luz como se fosse uma torreta, e isso ajuda bastante no combate. Alan acaba ficando sozinho de novo, e dessa vez contra o furacão em si. Essa parte é como se fosse o pesadelo lá no começo do jogo, onde você está fugindo do furacão da escuridão por uma ponte enquanto tudo vai se destruindo à sua volta. A estamina do Alan não dura por muito tempo e isso é muito irritante nessa parte do jogo em particular. Essa parte termina com literalmente uma luz no fim do túnel com todo mundo te esperando. Você então finalmente chega no lugar que guarda esse objeto especial chamado de O Quarto Bem Iluminado. Lá, o Alan encontra uma página de um manuscrito que conta sobre uma lembrança da infância dele. O estranho é que o manuscrito foi escrito por Thomas Zane. Lembra aquele flashback onde a energia acaba no apartamento e a Alice fica com medo? Aí o Alan conta pra ela aquela história do clicker. Essa é a história e esse é o objeto que pode deter a escuridão. Alan Wake pode ser interpretado como uma metáfora, como uma história infantil que cresceu e evoluiu, mas ainda mantém sua essência. O clicker é o objeto perfeito que foi escrito por Alan e Zane para ser algo super poderoso contra a escuridão. Muitas vezes, quando estamos passando por eventos incrivelmente traumáticos, acabamos revertendo ou lembrando de coisas da nossa infância. Isso acontece porque a gente nunca esquece realmente como foi a nossa infância, e tudo o que aconteceu com a gente molda quem somos hoje, em um nível de subconsciente. O último episódio do jogo começa com um flashback. Alan está de volta em seu apartamento e tudo parece normal. Ele liga a TV e vê um talk show que ele apareceu. O apresentador fala sobre o último livro que Alan Wake está lançando, onde ele termina uma série sobre um investigador do FBI chamado Alex Casey. Agora, sabe o que é mais incrível? Alex Casey é um personagem de ficção dentro do universo do Alan Wake, certo? Porém, ele é um personagem importante no Alan Wake 2, e ele aparece no trailer e é aparentemente um cara criado pelo Alan que tomou forma física no mundo real. E eu não sabia que o cara que é o rosto do Max Payne que apareceu no trailer era o Alex Casey. Mas quando eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, a página da wiki desse personagem tem literalmente ele marcado como alguém pertencente ao segundo jogo. E isso é muito legal. Alan e Alex provavelmente vão ter uma relação parecida com a que Thomas Zane e Alan têm nesse primeiro jogo. Tudo nesse universo é conectado. E o nível de detalhe e carinho que a Remedy tem por esses jogos é fenomenal. O jogo sempre te recompensa quanto mais você pensa nele, e tudo sempre tem um porquê. Muitas vezes esse porquê não é claro, ou um só. Às vezes o jogo vai te dar vários porquês e pede para você escolher quais você gosta mais. O último livro do Alan se chama A Parada Súbita, onde o protagonista, Alex Casey, morre. Sim, o personagem do próximo jogo já tem sua morte escrita,
e as páginas do manuscrito desse livro do Alan Wake podem ser encontrados no primeiro jogo. Uma coisa interessante é que essas páginas do manuscrito contam uma história extremamente similar à do Max Payne, que é um policial que tem sua mulher e filha assassinadas devido ao que ele estava investigando. Enfim, voltando para a entrevista. O cara que fez o modelo do rosto do Max Payne aparece do lado do Alan, faz aquela carinha do Max Payne pro povo dar risada e a entrevista acaba. Essa parte do jogo pode ser bem metalinguística, porque ele chama esse ator pelo mesmo nome dele no mundo real, que é Sam Lake. E sim, a gente pode acabar tendo um nó na cabeça pensando muito nisso, mas eu tenho certeza que tudo isso vai ser esclarecido no próximo jogo. Ou talvez eles encham a gente com mais perguntas e dúvidas ainda. O flashback termina com Alan sugerindo uma viagem depois de uma briga com a Alice. E assim o jogo faz uma última recapitulação do que aconteceu até então. O Alan diz que precisa voltar pro lago para finalizar isso de uma vez por todas, e que ele precisa fazer isso sozinho. O jogo tem uma última parte onde você vai andando de carro pela estrada durante a noite. Aqui a gente também tem uma área semi-aberta onde a gente pode parar para investigar construções ou algumas outras coisas no caminho. E tem vários obstáculos e possuídos que vão atrapalhando a gente, inclusive mais alguns chefões. Chegando perto do lago, o último chefão é o tornado que vem te azucrinando o tempo todo. Agora ele se posiciona como uma última barreira entre você e o final da história, o lago. Alan então chega perto do tornado e usa sinalizadores para dissipar essa escuridão. Depois disso, Alan pula no lago e entra no Dark Place de novo. Hell! Shh, baby. You were having a bad dream. It was just another nightmare. No, Everything's fine. You're home. it wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Nessa parte a gente precisa iluminar as palavras para transformar elas em objetos reais. A gente vai literalmente convertendo palavras de um livro em algo físico que pode nos salvar. Thomas Zane aparece de novo e junto dele aparece um clone do Alan, chamado de Sr. Scratch, ou Coceira. O Sr. Scratch é um personagem bem misterioso nesse universo, mas ele seria uma versão sombria do próprio Alan que ficou no Dark Place esse tempo todo. De acordo com o próprio Sr. Scratch, quando o Alan foge do Dark Place, tudo o que restou foram as histórias sobre ele, e essas histórias foram deturpadas e viraram algo totalmente diferente, que usava os pontos mais sombrios dele e geraram esse clone do mal, basicamente. Alan continua iluminando as palavras e transformando elas em objetos do cenário no chalé. Lá dentro, ele encontra Barbara Jagger, com um buraco onde era para ser o coração dela. Ele enfia o clicker lá dentro e acende a luz, dissipando a escuridão. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Alan então se senta para continuar escrevendo. Ele diz que precisa haver uma troca equivalente e que foi aí que o Zane tinha errado quando tentou trazer a Bárbara de volta. Ele então troca de lugar com a Alice. O jogo termina com Alan preso no Dark Place e a Alice saindo do lago. Na cidade de Bright Falls, tudo voltou ao normal e o jogo mostra um pouco da celebração local da cidade. Porém, dá pra gente ver o detetive Nightingale em uma janela em um quarto escuro, olhando pra garçonete que segura essa lamparina. Isso implica que talvez a escuridão escolheu um novo avatar no detetive Nightingale, agora que a Bárbara não existe mais. O detetive com certeza vai ser uma grande parte do próximo jogo. No caso, os dois agentes que aparecem no trailer estão lá para investigar o que aconteceu com o detetive Nightingale. Alan Wake teve 2 DLCs, onde nas duas você é um fragmento do Alan preso dentro da sua própria cabeça, dentro do Dark Place.
É como se o Alan tivesse se fragmentado por causa do trauma. Nas DLCs você é então guiado por Thomas Zane para tentar retomar sua sanidade. Essas DLCs são bem mais difíceis e tem muito mais combate. E tem também aquela mecânica de iluminar palavras que agora está presente no mapa inteiro. Já que você está dentro do Dark Place, dá para ter muito mais liberdade nesse level design. No final você encontra uma outra versão de si mesmo, insano no chão, pronto para desistir. Alan então consegue juntar as duas partes e começa a escrever seu próximo livro, chamado O Retorno. Esse livro é a sequência de Alan Wake, ou Alan Wake 2. Bom, essa é a história do primeiro jogo. E depois disso a gente tem também algumas notas sobre coisas que acontecem com a Alice e como o Alan Wake é conectado no universo geral da Remedy. No último jogo lançado da Remedy, o Control, você joga com a diretora do Departamento Federal de Controle, chamada Jessie Faden. E o Departamento Federal de Controle é tipo um FBI que investiga eventos paranormais, como eu citei antes. Na DLC do Control, chamada AWE, ou Alan Wake Expansion, você descobre que a Alice está viva e ela está sendo atormentada por uma versão distorcida do Alan, ou o Sr. Scratch. Ela não consegue dormir durante as noites e acredita que esse não é o seu marido, e sim uma criatura usando seu rosto. Ela também consegue tirar uma foto dele. Ela então procura a ajuda do Departamento Federal de Controle que vão investigar Bright Falls. Quando eles chegam lá, eles descobrem toda a pesquisa do Dr. Hartman e prendem ele. Depois de um tempo, Hartman acaba sendo solto por não ser uma ameaça muito alta, mas o departamento mantém todas as pesquisas dele. Hartman ficou desesperado e decide pular no lago, sendo então possuído pela escuridão e depois capturado de novo pelo FBC. Aí nos eventos dessa expansão do Control, Hartman escapa e se funde com o inimigo da campanha principal do Control, que é uma entidade interdimensional chamada Hiss. O Doutor vira um bicho todo distorcido e é o chefão final da expansão. Em termos de conexões com outros jogos, tem também o Alan Wake American Nightmare. Esse jogo não é considerado uma continuação pro primeiro, e tem muita gente que acha que tudo o que acontece no jogo é uma outra história que o Alan tentou criar para escapar, mas que não funcionou. Então o jogo acabou sendo meio que um spin-off sem muita importância para a narrativa geral. Uma coisa eu digo para vocês, com os jogos da Remedy o buraco é sempre mais embaixo, onde cada jogo complementa e expande as ideias do outro. Tudo está conectado, e se você achou que Alan Wake é um jogo bem metalinguístico e metafórico, Control é bem mais. E o que você entende no Control aumenta o seu entendimento do Alan Wake. Tudo nesses jogos é profundo e tem um valor não só de narrativa, mas também de experiência. E eu mal posso esperar para jogar o Alan Wake 2. It's not a lake.